Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula da pós-graduação em Dependência Química e Psicoeducação, a nossa aula da disciplina 7, e nós estamos na segunda aula, gente, com a professora Cláudia Soares, que sou eu. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Eu queria dizer aqui que houve um probleminha técnico, né? Mas a gente já resolveu, graças a Deus. Eu coloquei um link particular, e não era o link particular, era o link da FENATED, e aí eu achei que estava no link da FENATED. E não poderia nem gravar se eu continuasse por lá. Por isso que eu precisei, né, colocar por aqui. Mas que bom que já deu certo, né? Muito bem. Bora lá, meus amados. Estão todos me ouvindo? Diga aí para mim se estão todos me ouvindo, tá tudo bem por aí? Muito bem. Hoje vamos falar aqui de traumas do emocional e vazio existencial. Qual é o nosso conteúdo programático da nossa matéria, né? É saúde mental na primeira aula, com base no cuidado que a gente trabalhou, né, semana passada, na nossa primeira aula. Hoje, na aula 2, a gente vai trabalhar trauma do emocional e vazio existencial. Na aula 3, espiritualidade e religiosidade no processo de recuperação. E na aula 4, resiliência, sentido da vida e cuidado integral. Gente, aqui eu queria falar um pouco com vocês, né? Vou falar quem eu sou, para quem não me conhece, quem está aqui e ainda não me conhece, sou Cláudia Soares, mestra e doutora em psicanálise, doutoranda em neurociência e saúde mental, especialista em transtornos emocionais e transtornos emocionais graves, especialista em neuropsicanálise, especialista em psicopatologias e dependência química, sou terapeuta 3R, criadora da terapia 3R, proprietária e coordenadora da terapêutica da clínica Novo Renascer, escritora de mais de 9 livros, entre eles Do Caos à Liberdade e Drogas, o Fim Pode Ser o Começo. Sou mentora e palestrante. Gente, quem estava aqui na aula passada, por favor, fala aqui comigo. Quem não estava e está hoje? Tem alguém aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Quem não estava na aula passada, na quarta-feira passada, saúde mental como base do cuidado. João não estava. Muito bem, João. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, tá bom? E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto fantástico, que é trauma, né? A gente vai aprender um pouco mais de trauma, e eu falo de trauma na questão da dependência química, porque o nosso curso é dependência química e psicoeducação, que é a pós-graduação que a gente está aqui, todos estão fazendo aqui, tá? Tenho alguns alunos convidados, mas aqui a maior parte é do pessoal da pós-graduação. Meus amados, na aula anterior, eu vou dar uma pinceladazinha do que a gente viu, né? A gente viu saúde mental como base no cuidado, nós falamos do que era saúde mental, e foi dito que saúde mental é o equilíbrio do ser humano, que envolve emoções, pensamentos, atitude e a forma como lidamos com a vida. Ou seja, saúde mental não é você só ter transtorno, não, saúde mental é equilíbrio, como você lida com as coisas da vida, né? Como você lida com as suas emoções? Porque pancadas emocionais todos nós vamos ter, né? Ao longo da nossa vida a gente tem várias. Mas como é que a gente lida com isso? Então, como está a nossa saúde mental no contexto geral? Vamos falar também, deixa eu só colocar aqui para dentro, porque as pessoas acabaram... Ô, Everaldo, você ficou... Já estava dentro, teve que sair, depois voltar, né? Mas agora voltou. Falamos do sofrimento psíquico, né? Que pode existir sem diagnóstico clínico. Falamos de ansiedade, angústia, vazio e dor emocional. E também falamos sobre dependência química como um fenômeno
multifatorial, biológico, psicológico e social. Falamos sobre a função da droga, e que ela tem uma função, que é de anestesiar a dor emocional, silenciar os sentimentos difíceis e preencher vazios temporariamente. Quando a gente tem um cliente, um paciente que usa, né, que está em uso de drogas, ali tem uma dor por trás. Não é a droga, gente, que a gente deve olhar. A gente tem que olhar a dor que está por trás. Então, por quê? Porque a droga é só a cereja do bolo. E ela fala, viu? Falamos também dos limites do cuidado apenas técnico. Muitas terapias, muitas clínicas fazem um cuidado técnico. Ele não olha o paciente que está na frente dele, ele não olha o cliente que está na frente dele. Olha mais o dinheiro, olha mais a mãe, o pai, né? Quem está pagando por aquele, ou consulta, ou seja lá, uma internação, e não olha para o indivíduo, não olha para aquele que está precisando realmente da ajuda, só olha para a droga. Foco exclusivo na abstinência, desconsideração da dor emocional, e aí vem maior risco de recaída. E aí nós apresentamos o exercício, colocamos o exercício para vocês, alguns me entregaram, mas outros não. Gente, façam esse exercício, mande para mim no particular, tá bom? Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês hoje, que eu quero conhecer um pouquinho vocês. Quem está aqui, gente, que já é da área, por favor, me dá aqui um oi. Pode até falar, pode abrir o microfone para me dar um oi, que já é da área terapêutica, que já é psicóloga, é psicanalista, é terapeuta, ou trabalha na área. Quem aqui? Por favor. Adriana, Ednilson, muito bem. João, muito bem. Quem aqui só está pelo conhecimento? Lucimeire, muito bem, Lucimeire, você já é da aula, minha aluna, inclusive. Quem aqui é só pelo conhecimento? Por favor, levante a mão, essa pessoa. Márcia. Tudo bom, Márcia? Fala, Márcia. Boa noite. Boa noite, minha filha. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Pronto. Eu tenho graduação em pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia, mas não me identifico com sala de aula e não trabalho na área, não atuo. E eu estou aqui porque eu sou uma mãe codependente em recuperação, buscando informações para ajudar o meu filho, que já está na drogadição há quase 11 anos. Ele entrou aos 15 anos e hoje está com 26. No momento, se encontra internado pela 7ª vez. E eu fiz o curso, né, de capacitação em dependência química para o curso de coordenadora, monitora e terapeuta, né? E aí surgiu esse curso que eu me interessei bastante para um conhecimento maior e também porque eu quero me dedicar a essa área, levando a informação para os pais que, assim como eu, sofrem em silêncio porque não tem a quem recorrer. E foi assim comigo durante todos esses anos, né? Até encontrar esses cursos que estão me fazendo... Maravilha. Muito bem. Seja bem-vinda aí, viu, Márcia? Maravilha. Você precisa conhecer a terapia 3R. Você vai amar tudo que você vai aprender lá, tá? Bom, gente... A Rita já me informou sobre esse curso. Esse curso é um diferencial, Mas hoje a gente está em dependência química, pós-graduação, bora lá, bora falar sobre isso. Gente, realmente tem pessoas que estão aqui pela área, já está na área, e aí quer mais conhecimento para aplicar, né? E tem pessoas que é mais pelo conhecimento também, tem codependentes, aqui tem dependentes, né?
tem adictos em recuperação, tem codependentes, então tem de todo tipo e não tem problema. Hoje a aula está fantástica. Hoje a gente vai falar, gente, de traumas, dor emocional e vazio existencial, a dependência como expressão do sofrimento psíquico. Então, qual o objetivo dessa aula? Compreender o trauma psicológico, identificar dores emocionais e relacionar traumas, recaídas e compulsão. Introduzir o vazio existencial. E o que é trauma? Trauma é aquilo que excede a capacidade emocional do sujeito. É quando algo acontece e a pessoa não consegue sentir, nomear, compreender ou acolher o que viveu. Por isso, o trauma fica registrado no corpo, nas emoções e nos comportamentos, mesmo quando a pessoa diz, isso já passou, ou não me afeta mais, que é, muitas das vezes, uma mentira. Uma mentira que você conta para você mesma, né? Para você mesmo, dizendo o seguinte, isso aí não me afeta mais. Mas como, gente? Se houve um trauma, se houve uma pancada emocional, registrou no seu subconsciente, já era. Esse trauma ali fica no físico, é como se tivesse cravado nas nossas células. Quem aqui já ouviu falar em microfisioterapia? Por favor, levanta a mãozinha. Quem aqui já ouviu falar em microfisioterapia? Não? Bom, no dia que eu conheci a microterapia, gente, eu nunca mais parei de fazer, tá? É surreal. O que é isso, Cláudia? Tem a fisioterapia que a pessoa faz quando há um machucado. Vamos lá, quebrou um braço. Aí você vai para o fisioterapeuta, tá ali fazendo exercício e tudo mais. Quebrou uma perna, a mesma coisa. Mas a microfisioterapia é quando ele vai na célula tirar um trauma que está ali. Tirar algo que ficou ali cravado no seu corpo. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar que a mente mente, mas o corpo não mente. Então, os traumas emocionais, as pancadas emocionais, elas acontecem na nossa vida, fica registrado no nossa célula, gente. Fica registrado no nosso corpo. E depois, quando você cresce, quando você está aí numa fase adulta, pode se manifestar em doenças, seja ela de âmbitos, de qualquer âmbito, né? Pode ser emocional, pode ser até físico mesmo. Lá, um problema com câncer, um problema no fígado, um problema nos rins, um problema em várias partes do corpo, você pode estar aí com uma doença causada por um trauma que fixou no seu corpo. Então, o trauma não é só, é um evento que aconteceu, que eu me lembro que foi muito ruim. Não, é muito mais do que isso. O trauma, ele fica registrado na sua mente, no seu corpo também, nas suas emoções, no seu corpo também. Então, é importante você entender como se processa essa questão, né? O trauma fica registrado no corpo, nas emoções e nos comportamentos. Muitas das vezes a gente não vai em determinado lugar, tem um determinado comportamento por conta de algo que aconteceu lá no passado, né? Meu pai fazia isso quando eu fazia assim. Aí você hoje procura evitar, porque se o pai batia você quando você fazia, sei lá, uma gracinha, um bico, qualquer coisa, você procura evitar aquela situação, não faz mais com medo, né? Com a situação de medo. Mas bora para frente, que vai ser muito destrinchado essa questão aí. Então, o que é trauma psicológico? Trauma não é apenas o que aconteceu, mas o que ficou dentro da pessoa depois do que aconteceu. Exemplo,
Duas pessoas podem viver o mesmo evento, né? Vamos lá, um acidente. Duas pessoas viveram um acidente. Uma vai agir de um jeito, outra vai agir de outro. Então, o trauma psicológico depende muito de cada um. É de como está a sua psique naquele momento que aconteceu aquele trauma, tá? O trauma emocional é uma resposta intensa a uma experiência profundamente estressante ou dolorosa que sobrecarrega a capacidade de enfrentamento de uma pessoa, fazendo-a sentir medo, impotência e segurança. Em psicologia, é definido como a resposta emocional, psicológica e fisiológica a um evento, ou série de eventos, extremamente estressante e avassalador, que ultrapassa a capacidade de um indivíduo de lidar com a situação. Ou seja, é um trauma que a pessoa não tem a condição de trabalhar sobre aquele assunto. Vamos falar, um abuso sexual, né? Alguém provocou esse abuso em você. Então, o trauma psicológico é algo que é externo, é de alguém que provoca em você, tá? E aí fica cravado, fica registrado, e você não tem como tirar aquilo da sua cabeça, e esse trauma que está lá guardado traz várias consequências no dia de hoje. Ele é diferente de um simples, né? Um sentimento ruim, que é o trauma emocional. Um sentimento ruim, uma raiva, um medo, uma culpa, que é algo que é de dentro de você. Então, há essa diferença entre o trauma, né, psicológico e o trauma emocional, porque o trauma psicológico é algo que é externo a você, o trauma emocional é algo que é interno, ou seja, é como você está vendo aquela situação. Eu tenho um trauma, e aí eu tenho um trauma que eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho medo de água, eu tenho medo de piscina, eu tenho medo de mar. E aí é algo de dentro, né? Não foi alguém que fez alguma coisa com você, como um trauma de um abuso sexual, um problema de um acidente, ou qualquer coisa assim. Os sintomas de trauma emocional podem ser psicológicos, como ansiedade intensa, flashbacks, reviver o evento, pesadelos, raiva explosiva, negação, apatia emocional e dificuldade em confiar nas pessoas. Físicos, fadiga extrema, dores de cabeça crônicas. Gente, a gente encontra muito isso dentro de clínica, trabalhando com dependentes químicos, né? Uma dor de cabeça que não passa de jeito nenhum. Então, você já percebe que ali não é dor de cabeça real, é uma dor guardada, é um trauma guardado. Na questão física, e aí vem para o físico da pessoa, né? Dores sem causa aparente, palpitação, insônia. E comportamentais, que é evitação, fugir de lugares, pessoas ou assuntos que lembram trauma, isolamento social e hipervigilância, ou seja, estado de alerta constante. A pessoa fica com medo, vou numa padaria, aí sinto um pânico. Então, eu passo a não mais ir ali. Por quê? Porque algum gatilho está batendo no meu subconsciente, dizendo que ali pode acontecer alguma coisa de ruim comigo. Então, vem o seu comportamento de não mais querer ir para aquele lugar, começar a fugir de lugares, fugir de pessoas, e aí vai. Existem, gente, 3 tipos de traumas, tá? Ele não é padronizado, né? A gente fala que, didaticamente, nós costumamos organizar o trauma em 3 grandes grupos: trauma agudo, trauma crônico e trauma relacional. O trauma agudo, o que é isso? É aquele trauma ligado a um evento específico, geralmente marcante, que rompe abruptamente a sensação de segurança do sujeito. Exemplos: violência física. Vamos lá. Aconteceu aquela violência, você ficou ali extasiado, apanhou, vamos lá, que seja
pai ou mãe batendo, ou marido batendo, alguma coisa acontecendo na sua vida, é uma violência física mesmo, ou sexual, né? Se a pessoa tiver um abuso sexual, é algo muito grave, é uma sensação de dor muito grande, então cria um trauma mesmo na pessoa. Esse trauma é chamado de trauma agudo. Acidentes graves, que é algo abruptamente acontecendo, né? Algo que foi assim do nada e aconteceu aquilo dali, que você não estava imaginando que algo daquela natureza pudesse acontecer na sua vida. Eu trabalhei dos meus clientes, né? Uma das minhas clientes, até foi no congresso lá em Curitiba, que ela foi abusada pelo pai aos 10 anos e amarrada. Alguns aqui podem até ter visto isso. Está lá no meu Instagram, gente, essa sessão que eu fiz da terapia 3R. Então, esse abuso, imagina uma criança de 10 anos sendo abusada e amarrada pelo pai para poder ser abusada sexualmente. Então, o que crava na memória de uma criança dessa? Então, é um trauma mesmo, agudo, né? Não tem permissão de, no futuro, essa criança ser nada. Por quê? Porque ela está presa aí, está amarrada ainda, né? O trauma está não só no psicológico dela, como no corpo dela, no físico dela, nos comportamentos dela. Ela não vai mais acreditar em ninguém, todo homem vai ser sujo, todo homem vai querer abusar. Então, a vida dessa pessoa fica totalmente transformada. Enquanto ela não limpa esse trauma, ela fica aí nesses loopings, né? Nesses problemas que acontecem da vida, né? Esse tipo de trauma costuma ser mais fácil de identificar, porque existe um fato concreto que o paciente consegue narrar. No caso desse trauma agudo, o paciente vai saber, ou o cliente, tá, gente? Aqui a gente fala paciente para quem é psicólogo ou médico e cliente para quem é terapeuta ou psicanalista, tá? Então, quando eu falar paciente, é paciente e cliente, certo? Então, aí, nesse caso aqui, a pessoa pode narrar o que aconteceu. Na maioria das vezes, ela não narra, né? Esconde debaixo de 7 chaves aquele trauma, aquele medo, aquela coisa, ela não quer que ninguém saiba do que passou, então tá gravadinho, tá cravado aqui no seu subconsciente e na sua memória aqui das suas células, tá? Fica aqui também. Então, mas está cravado. Mas se for para contar em uma sala, né, de terapia, uma sessão de terapia, ela vai saber narrar tudo o que aconteceu, tintim por tintim. Então, esse é o trauma agudo, tá? Mesmo nesses casos, o que traumatiza não é o evento em si, é o como o sujeito viveu emocionalmente aquele evento. Existe também o trauma crônico. Já o trauma crônico é mais silencioso, mais difícil de ser reconhecido. É extremamente comum nos sujeitos dependentes. Ele acontece quando a pessoa vive por muito tempo em contextos de negligência emocional, abandono efetivo, desvalorização constante, insegurança prolongada. Aqui não existe um grave evento traumático. O trauma se constrói pela repetição da dor. É a criança que cresce aprendendo que suas emoções não importam. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem bem como é que esse trauma crônico acontece, tá? No exemplo 1, nada aconteceu comigo. Ó, a pessoa diz, não, nada aconteceu comigo. Tá, tudo bem. Mas a história diz diferente. Quando você vai conversar com a pessoa, vai falar da sua infância, aí vem. Minha infância foi normal. Não apanhei, não passei fome. Ela fala antes, né? Mas quando a gente vai investigar, tem pais emocionalmente frios, nunca ouviu, essa criança nunca ouviu. Estou orgulhoso de você. Só recebia atenção quando acertava, mas quando errava,
era só crítica, ou silêncio, ou até apanhar, tá, gente? Vinha também muito disso, né? Crianças muito maltratadas. Consequência da vida adulta, dificuldade em reconhecer emoções, necessidade constante de aprovação, uso de álcool para relaxar à noite, ou uso de drogas também para anestesiar essa dor. Trauma crônico por desvalorização emocional contínua. Outro exemplo aqui, a criança forte demais. Quem aqui é desse jeito, gente? Faz tudo por todo mundo, desde criança, que faz tudo por todo mundo. Cuida dos irmãos, acalmava a mãe, amadureceu cedo. O que aconteceu de verdade? Inversão de papéis. Ninguém cuidou dela emocionalmente. Vida adulta, não pede ajuda, se culpa por tudo, adoece tentando cuidar os outros. Aí pode estar em uso de substâncias para aguentar a pressão. Trauma crônico por parentificação, ou seja, questão parental mesmo. Sempre dando uma de difícil, dando uma de forte. Eu sou forte, eu faço. Todo mundo da família sobrecarrega essa pessoa, por quê? Porque ela é forte. Desde criança ela aprendeu que ela tinha que fazer esse papel para que as pessoas gostassem dela. Aí também é um trauma, tá, gente? Exemplo 3, ambiente imprevisível. História, pai alcoólatra ou agressivo, mãe emocionalmente instável. Ó, gente, vá analisando aqui se vocês se encaixam nos desses exemplos, tá? A mãe emocionalmente instável. A criança nunca sabia como o adulto estaria no dia de hoje. Consequências psíquicas. Hipervigilância, ansiedade constante, dificuldade de relaxar, necessidade de controle, o uso de drogas, quando uso, minha cabeça finalmente cala. Trauma crônico por insegurança prolongada. Gente, aqui essa pessoa não foi cuidada, ela não sabia. Eu tenho até alguns clientes que têm esse perfil, dizendo o seguinte: meu pai chegava de noite e saía espancando a gente. Acordava todo mundo de madrugada, vinha bêbado e batia em todo mundo. Levava até para o banho, todo mundo para o chuveiro tomar banho. O pai bêbado, de madrugada. Eles não sabiam quando o pai estava bom ou quando o pai não ia estar bom, estar desse jeito. Então, a criança fica nessa gangorra, né? Eu não sei se hoje vai dar certo, se hoje não vai dar certo, e aí vem uma insegurança prolongada. Essa vida dessa criança sempre entrando em looping, né? Sempre prolongando essa questão de insegurança. Um exemplo 4, silêncio emocional. História, ninguém perguntava como a criança se sentia. Chorar era sinal de fraqueza. Frases como, engole choro, isso é besteira. Na vida adulta, confusão emocional, sensação de vazio, dificuldade de intimidade, uso de substâncias para sentir algo ou não sentir nada. Trauma crônico por negação emocional repetida. Era o silêncio emocional, ou seja, essa criança nunca era olhada, né? Sempre que tudo que ela fazia, ela não podia se emocionar, ela não podia chorar, ela não podia não ter medo, porque se isso acontecesse, ela tinha que engolir o choro, ela tinha que se calar, ela tinha, para com isso, você é bichinha, também tem dessas, né? Você é um bichinha. Então, gente, tudo isso causando traumas aí, e na vida adulta, essa criança está presa, tá, gente? Essa criança está presa. Então, veja que a droga não é pela droga. É o que tem atrás da droga. Como vem a vida dessa criança até chegar à substância.
Exemplo 5, codependência. Vamos falar aqui de codependência, viu, Márcia? História, pessoa que sempre se relaciona com dependentes, pessoas emocionalmente indisponíveis, aliás, pessoas emocionalmente indisponíveis. Padrão, cuida, salva e se anula. Olha, para você que é codependente, que está aqui, que tem um filho, uma filha, que tem um parente, que situação. Você tem um padrão de sempre estar cuidando dos outros, salvando todo mundo e se anulando, porque você nunca olha para você, você só olha para o outro. Essa criança, né, aprendeu cedo que amor é sacrifício. Só era vista quando cuidava de alguém. Então, ela aprendeu que ela precisa ser amada. Então, por isso que ela tem que fazer esse sacrifício. O tempo todo está ali cuidando do outro. Não olha para ela. Trauma crônico relacional. É um trauma realmente de relacionamento, tá? O trauma crônico não cria lembranças traumáticas, cria modos de funcionar, diferente do trauma que a gente viu aqui, né? Do trauma agudo. O trauma agudo cria a lembrança, né? Aqui não. Aqui no trauma crônico, não cria lembranças traumáticas, cria modos de funcionar. Ou seja, eu preciso funcionar dessa forma porque fui uma criança que fui trabalhada de outra forma, né? Daquela forma ali. Ou seja, por negligência, ou seja, alguém fazendo medo dessa criança, ou alguém abusando dessa criança, ou alguém fazendo alguma coisa com essa criança, tá? E temos o trauma relacional. Essa talvez seja o tipo de trauma mais profundo e mais frequente na clínica de dependência. Trauma relacional acontece nos vínculos, especialmente nos primeiros anos de vida, quando o outro é essencial para a construção do eu. Exemplos: pais emocionalmente ausentes, cuidadores inconsistentes, afeto condicionado, amor que vem junto com medo. Quando o vínculo machuca, a pessoa cresce, tentando agradar para não ser abandonada, se anestesiar para não sentir só, controlar emoções para não sofrer. Gente, o trauma relacional é muito assim, do que os pais fizeram com essa criança, do abandono que ele deu, da rejeição que ele deu. Aqui está muito também das feridas emocionais que estão aqui dentro, tá? Abandono, humilhação, né, rejeição que essa criança teve, com todos os pés da vida, né? Pais, parentes, professores, pastores, padres, todos os pés da vida que atrapalham muito a nossa vida. Exemplo 1 de trauma relacional, tá? Olha, gente, isso aqui acontece na primeira infância, tá? Dos seus 0 a 6 anos de idade, 7 anos por aí. Amor que vinha com medo. História: pai ou mãe carinhoso em alguns momentos, imprevisíveis em outros. Gritos, ameaças, humilhação. A criança nunca sabia qual versão do cuidador encontraria. Marca psíquica: confusão entre amor e medo, dificuldade em confiar, relações intensas e instáveis, vida adulta, relacionamentos tóxicos. Uso de álcool, droga para acalmar a angústia relacional. Trauma relacional por inconsistência afetiva. Ou seja, essa mãe que precisava sair e esse filho tinha que ficar com cuidadores que batiam, cuidadores que não davam atenção a essa pessoa. Cresce essa criança com medo, né, de muita coisa
e aí vem esse trauma de inconsistência afetiva. Eu não sei se alguém me ama, eu não sei se minha mãe me gosta de mim ou se não gosta de mim. A pessoa fica, não sei se meu pai, né? Meu pai me abandonou, às vezes tem dessa também, ou minha mãe me abandonou. Fui criado por minha avó, mas também tinha outro irmão, e aí olhavam mais para o outro irmão, não olhava tanto para mim. Então, esse trauma relacional é sempre relacionado a uma outra pessoa, tá, gente? De relacionamento, a um relacionamento. Exemplo 2, afeto condicionado. História, só recebia carinho quando se comportava bem, tirava boas notas, agradava o adulto. Qual a mensagem silenciosa que foi passada para essa criança? Eu só sou amado se corresponder à expectativa do outro. Vida adulta, medo intenso da rejeição, dificuldade de dizer não, se anula nos relacionamentos, codependência, porque a codependência é sempre de alguém que se anula para cuidar do outro, né? Qual o trauma relacional? O amor condicionado. Exemplo 3, a criança que precisava agradar. Qual a história? Ambiente onde o conflito era perigoso. A criança aprende a agradar, ficar quieta, não dar trabalho. Olha, gente, isso aqui acontece muito em mães que têm trabalhos que botam homens dentro de casa, né? E até esses homens dentro de casa, o filho acaba vendo uma relação sexual ou alguma coisa assim, ou um ambiente muito ruim também que essa criança tem que viver. Então, o que é que ela aprende? A ficar quietinha, eu tenho que agradar, eu tenho que, né, deixar todo mundo fazer o que quiser comigo aqui, eu tenho que ficar quietinha, não dá trabalho a ninguém. Qual a marca que essa criança fica, né? Qual a marca relacional? Hipersensibilidade ao humor do outro, medo de abandono, controle emocional excessivo. Na vida adulta vem ansiedade, relações assimétricas, dependência emocional e química, trauma relacional por ameaça de abandono. E quantas mulheres, né, ficam nos relacionamentos tóxicos, dizendo é melhor assim do que eu sair, porque eu tenho medo dele me abandonar, eu tenho medo do abandono. E aí fica, aguentando tudo, mas fica. Exemplo 4, relações, cuidador dependente, história mais deprimida, pai alcoólatra ou ausente. A criança se torna companhia emocional, com a consequência, confusão entre amor e responsabilidade. Aqui é quando crianças têm que cuidar dos pais. Eu tenho um aluno que também foi meu cliente, que é Álvaro, pastor Álvaro, que a gente fez uma sessão com ele, e eu estou falando o nome dele aqui, porque ele foi feito a sessão que ele autorizou, né, ao vivo aqui no curso Terapia 3R, que a gente faz ao vivo e a cores, as sessões terapêuticas. E ele tinha uma mãe, ele com 5 anos de idade, ficava em casa cuidando da mãe, uma mãe que tinha epilepsia. E ela tinha as crises de epilepsia e ele tinha que estar ali gritando para um vizinho vir cuidar da mãe, porque o medo dele sempre era da mãe morrer. Então, essa criança cuidava da mãe. E aí, aos 8 anos de idade, sofreu um abuso sexual, e o que o abusador dizia? Se cale, porque eu vou contar a sua mãe. E ele pensava na mente dele, se ele contar minha mãe vai morrer, porque vai ter uma crise daquela e vai morrer. Então, ele se calou. Por isso que, depois da sessão, né, eu pedi que ele desse o grito, e aí a gente criou o livro dele, né, O Grito que Eu Nunca Dei, que inclusive está na Amazon, para quem quiser ouvir essa história, tá? O Grito que Eu Nunca Dei, dessa criança, porque ele cuidava dessa mãe, uma criança de 5 aninhos de idade tomando conta daí. Na vida adulta, se envolve com pessoas que precisam ser salvas, uso de drogas para aliviar a culpa e o cansaço emocional.
trauma relacional por inversão de papéis afetivos. A mãe que deveria cuidar está sendo cuidada. No trauma relacional, o que machuca não é só o que aconteceu, é com quem aconteceu. Quando o vínculo que deveria proteger machuca. Vamos lá, o outro caso da que eu falei aqui, do abuso sexual, do pai que abusou a filha, ou de avô, que também já tive tantos casos, gente, de abuso, de um avô que abusou a neta, ou de um tio que abusou alguém que deveria proteger, está ali machucando, né? Quando o vínculo que deveria proteger machuca, a psique aprende que a se adaptar, não é a confiar, não a confiar. Ou muitos pacientes ou clientes não usam drogas para buscar prazer, usam para sobreviver emocionalmente aos vínculos. O trauma relacional ensina o sujeito a se moldar para não perder o outro, mesmo que ele se perca de si mesmo. Ou seja, eu vou me anular para caber na vida do outro. Quando o trauma é relacional, a substância muitas das vezes ocupa o lugar de companhia, alívio, previsibilidade, controle emocional. E agora eu quero perguntar a vocês, qual desses tipos aqui de traumas aparece com mais frequência aí, ou no seu escritório, com quem você está atendendo aí, ou até você que está aqui como adicto, ou você que está como codependente, o que mais bateu aí para você? Pode abrir aí, gente, pode levantar a mãozinha. Elizabeth, pode falar. Ninguém se identificou em nada desses traumas, está tudo certo, todos os seus clientes não têm nada por aí? Eu, na verdade, foi com quase todos, viu, professora? Eu quem? Está falando o nome. Adriana. Adriana, deixa eu te ver, Adriana. Eu estou sem a câmera porque eu estou no trabalho. Oh, perdão, você tinha dito, né? Infelizmente eu estou no hotel e aqui é complicado para me ligar porque eu estou no meu escritório. Aí não dá para me ligar, mas é quase todos. Desde a infância, realmente, hoje é uma das coisas que eu mais trato com a minha terapeuta, que é a Regina, né, da FENATED, é justamente os traumas que vêm da infância, que são os mais puxados, né, e já vem para a adolescência, essa questão de estar sempre querendo agradar, de querer se anular, e isso que realmente me levou para a droga, porque eu acho que tem alguns adictos na sala, não sei se vão concordar comigo, pelo menos falando da minha doença em si, o que me levou para a droga é só a ponta do iceberg, o que levou foi os traumas que vieram desde pequena, que hoje, graças a Deus, após eu ter passado a minha internação em uma clínica, né, eu conheci a FENATED e através dela eu tenho, inclusive, minha terapeuta é a Regina da FENATED, e que tem tratado esses traumas, que eu acho que é a bomba atômica mesmo de um adicto. Adriana, foi você que conversou comigo sobre uma pergunta ou não? Não. Acho não, né? Tá. não. Teve uma aluna que me fez uma pergunta. Ah, não, ela era codependente. Não sei se ela está aqui. Está por aqui? A aluna que me fez uma pergunta, que tratou primeiro a codependência para depois tratar a dor. Aí ela disse que ficou confusa na aula 1, porque eu disse o contrário. Eu disse, não, primeiro se trata a dor, para depois tratar qualquer outra coisa. Porque não justifica não tratar a dor, gente. Existe um trauma, está cravado, existe uma dor. Ou você vai lá para arrancar essa dor, ou não tem o que fazer. Vai ter várias recaídas, não só uma, mas várias. A pessoa vai tentando, mas vai recaindo. Por quê? Porque a droga é só a cereja do bolo, tem os gatilhos emocionais que acontecem. Então, tem N fatores, tá? Maria, pode falar, Maria. Professora,
Oi, minha Primeiro quero dar flor. parabéns à senhora, que a senhora dá uma aula maravilhosa e Obrigada, minha. realmente a senhora prende nossa atenção. Eu tenho Opa! no mesmo eu tenho agora no mesmo horário seu uma aula com Maria Homem e eu estou aqui com você. Então é o seguinte, eu trabalho com um pessoal que dá muito valor assim à experiência com os adictos, porque eu tenho 15 anos que eu estou limpo e eu estou trabalhando nisso há 15 anos e não adianta ter certificado nem fazer cursos e tal. Mas eu achei sua aula, a primeira, assisti também, aí peguei um slide seu e botei no meu status, onde você fala que o adicto não tem problema de caráter. Aí completa, fala mais alguma coisa tipo, sobre o comportamento dele e tal. Aí a pessoa printou e mandou para mim. Dona Maria, a senhora sabe quantos defeitos a gente consegue apontar, quantos defeitos de caráter a gente consegue apontar num adicto? Eu não sei o quê. Aí eu peguei o seu slide, onde você fala quem sou eu, e mandei para essa pessoa também. Falei, olha, eu estou fazendo o curso, para mim ela é uma autoridade e eu vejo pelo mesmo ângulo que ela vê. Eu tenho essa mesma visão aí, desse mesmo ponto de vista. E aí hoje eu dei uma reunião e eles misturam lá os dependentes químicos com pacientes com problemas psiquiátricos. Aí eu resolvi conversar sobre isso. Falei, vamos conversar aqui sobre as nossas relações aqui. E nessa conversa eu coloquei alguma coisa sobre o delírio, coloquei alguma coisa sobre o significado da palavra esquizofrenia. Aí cheguei lá na parte do dependente químico e falei que eu faço um curso onde os professores não atacam os adictos como pessoas com problemas de caráter, mas sim considerando que existem traumas, porque ninguém acorda um dia e fala, a partir de hoje eu vou fumar crack, a partir de hoje eu vou ser um cheirador de pó, a partir de hoje eu vou ser um cachaceiro. Ninguém acorda um dia e fala assim. Com Existe uma certeza, Maria. que é construída desde a infância, muitas vezes desde o período da gestação, por causa Bom, da violência que a a mãe está gente vai sofrendo e falar, tal. Maria, a gente vai falar, inclusive, isso já já. Então, você vai realmente, a gente vai passar até por isso aí, justamente para as pessoas entenderem de onde vêm esses traumas, de onde vêm essas dores. Aí a coordenadora filmou a minha fala, que a gente filma para mandar para botar no grupo da família. Aí ela filmou minha fala e botou lá no grupo dos funcionários para que a diretora da comunidade terapêutica colocasse lá no grupo da família. Aí ela viu minha fala e ela escreveu assim, mas isso aí, quando ela viu que eu disse, né, que nós não somos pessoas, nós não nascemos com todos esses defeitos de caráter, nós desenvolvemos traumas, nós fomos abusadas, só são mulheres, né? Nós fomos abusadas, nós fomos assediadas, nós fomos maltratadas, nós fomos rejeitadas, nós fomos excluídas, e eu nem sabia que eu ia ter essa aula maravilhosa agora de noite, né? Mas eu estava, eu acho que intuindo já. Que maravilha, Maria! Aí ela pegou e respondeu assim, mas isso é relativo, porque a senhora sabe que não pode generalizar. Eu nem respondi nada. Eu vim para casa pensando, já agora eu vou mandar a aula toda da professora. Olhe bem, veja bem. Eu vou mandar a sua aula toda para ela assistir e falar assim. Eu digo o seguinte, sabe, Maria? Eu digo o seguinte, eu não posso, me chamaram porque quiseram, mas eu só posso falar daquilo que eu acredito, tá? Eu acredito no ser humano. Eu também. Como a nossa origem, e eu explico isso lá no curso de terapia 3R, a nossa origem, ela é divina, tá?
curso. Então, somos imagem e semelhança do Criador. Para quem não acredita em Deus, você acredita em algo superior, maior que você, deve ter alguma coisa. Para você estar aqui, você acredita em algo maior. Então, é o seguinte, somos imagem e semelhança de Deus e somos perfeitos. Só que, assim, quando a gente nasce, a gente se depara com o mundo, e o mundo desvia a gente. Só que a gente é 80% positivo e 20% negativo. E não é só o adicto, não, gente. Somos todos nós, tá? E 80% positivo, porque a gente é imagem e semelhança de Deus. Olha, a gente só tem 20 que não presta e não vai prestar. Mas todos os dias a gente pode se conformar com os 80% que a gente tem e valorizar esses 80% que a gente tem, tá? E eu não estou falando aqui de droga, eu não estou falando de adicção, eu estou falando de gente, de pessoa. Todos nós temos isso. Então, eu não posso falar de algo que eu não acredite. Eu falo aqui de clínicas terapêuticas que não tratam o dependente químico como ser humano, trata a dependência química. E eu, como professora, eu não entendo que seja assim. Eu não trato a dependência química. A gente tem que olhar a pessoa e não o vício. Não, exatamente. Eu não trato a dependência química, eu não trato o vício. Para mim, o vício é o seguinte, aqui é como se fosse uma árvore, tá? Aqui o caule, mas aqui existe a raiz, certo? Então, aqui em cima tem vício, tem problemas financeiros, tem problemas com, sei lá, com família, tem problemas emocionais, tem problemas tudo aqui em cima. O vício é um dos problemas. E aí, aqui embaixo é que é a questão. É aqui embaixo que a gente tem que buscar a raiz do problema. Quando a gente resolve aqui embaixo, aqui em cima a gente também resolve, tá bom? Então, bora para frente. Professora, quando eu falo isso que eu acabei de falar aqui, a senhora sabe o que é que eu ouço? Dona Maria, a senhora quer se comportar como se ainda a senhora fosse uma interna. Mas agora a senhora é a terapeuta, Dona Maria. A senhora é a coordenadora. Eu falei por isso mesmo, porque um dia eu fui interna. Então, eu não posso me desvencilhar dessa... Exatamente. Agora que é bom, porque tudo na vida tem um porquê, tá? Se você passou por lá, é porque você precisava sentir a dor do outro no dia de hoje. E aí é maravilhoso. De tudo na vida, a gente tem que tirar o porquê. Eu precisei passar por isso. Então, tá aí a resposta. É porque você precisa cuidar de muitas pessoas no dia de hoje. Então, vamos para frente, senão a gente não passa. Então, me diz onde sente seu corpo, me diz onde sente seu corpo preso, que te falo qual o teu trauma emocional. Gente, a mente mente, mas o corpo não mente. Pescoço, ombros rígidos, carga emocional excessiva. Coluna lombar travada, medo de escassez. Quadris duros ou doloridos, emoções reprimidas ligadas à sexualidade. Joelhos com a dor ou pouca mobilidade, resistência ao novo. Peito fechado, respiração curta, coração ferido. Lembre, todo trauma, toda dor pode causar doenças. E por isso que você precisa se libertar desses traumas, dessas dores. Não é para morrer com eles, não, gente. Por isso que a gente está aqui trabalhando, fazendo terapia, para ajudar pessoas como vocês ajudarem outras pessoas a se libertarem dessas dores, desses traumas, ok? Trauma e memória emocional. Vamos entender mais um pouquinho. O corpo lembra. São batidos gatilhos mentais, né, que vêm desde lá da raiz, desde lá da infância, e aí tem as reações automáticas. O trauma não fica apenas na mente consciente, ele fica registrado no corpo e nas emoções. O corpo lembra, vou passar isso aqui. Vamos falar de recaída aqui, né? Muitas das pessoas pensam que o
A recaída vem, assim, do pensamento, vou agora. Mas não, gente, ó, a recaída começa no corpo. Antes do pensamento, o corpo já entrou em estado de alerta. Como eu disse, não está cravado no corpo. Ele entra em estado de alerta, da inquietação, aperto no peito, vazio, agitação, ou entorpecimento, insônia. O sistema nervoso já está ativado como se estivesse em perigo. Ou seja, bateu o gatilho, a adrenalina, né? O cérebro envia um comando para ser fabricado o hormônio da adrenalina, para você se proteger da fera. Então, você está sendo preparado para atacar uma fera ou se proteger, correr da fera. Mas aí você não corre, então o seu corpo todo sente sair. Você fica numa agitação e pode ir atrás da substância, tá? A recaída pode começar na emoção, surgir algo difícil de nomear. Solidão, angústia, abandono, sensação de não pertencer, vazio existencial. Muitas das vezes o paciente não sabe explicar, só sente. A recaída começa na memória traumática, pode também começar aí, tá? Cérebro acessa memórias implícitas. Quando isso acontece, a droga resolve. Não é uma frase pensada, é um registro corporal, gente. Já era. Quantas vezes a pessoa diz, quando eu vi, eu já estava na boca. Eu não queria, eu chorava, mas eu estava lá pegando. Né? Quantas vezes? É o aprendizado antigo de sobrevivência. Só depois é que vem no pensamento. Mas antes de vir no pensamento, já passou pelo corpo, pelas emoções, pelos traumas. O pensamento aparece como justificativa, não como causa. Só hoje, eu mereço, eu controlo, ninguém vai saber. O pensamento serve para autorizar algo que já aconteceu atrás, tá? Então, quantos pacientes ou clientes que vocês já ouviram, já viram recaírem dizendo, eu nem sei por que fiz isso. Eu nem sei. Mas é bem assim. Quando entendemos que o trauma vive no corpo, mudamos completamente o olhar sobre a dependência. E isso nos leva ao próximo tema, que são as feridas emocionais. Gente, o trauma que aconteceu está cravado não só na sua memória, mas também nas suas células. Também está cravado nas suas células. Para você tirar da sua memória, você tem que limpar tudo isso que está acontecendo. Por isso que precisa ressignificar aquele trauma. Você não vai esquecer. Ele vai existir, só que a dor dele vai ser retirada e ele vai ser ressignificado. E aqui vamos falar das feridas emocionais, da onde surgiu essa palavra feridas emocionais? Gente, no ano de 2000, a Lise Bourbeil, né, uma autora, escreveu esse livro, As 5 Feridas Emocionais, rejeição, abandono, humilhação, manipulação e injustiça. Mas 2000 foi o ano 19, né, por aí, 2019... 2020, aliás, 2020 e 2019 foi da pandemia. E aí, Lise Bourbeil, em 2020, a gente já estava na pandemia, ela lançou esse livro aqui, As 5 Feridas Emocionais. Só que, antes de falarmos das 5 feridas emocionais, eu quero dizer que isso veio desde o século XX com Freud. Freud falava dos traços de caráter, desses 5 traços de caráter, que são muito parecidos com as 5 feridas emocionais, lá desde 1939. Depois veio com Wilhelm Reich, em 1959, que era um discípulo de Freud, continuou com esse estudo, né? E aí ele deu os nomes para os traços de caráter, que a gente tem o esquizoide, o oral, né? Temos o rígido, temos o psicopata, temos também o masoquista. Então, depois de alguns anos, veio
se consolidar com Alexander Lowen, em 1970, os traços de caráter. Em 1920, veio Lizzie Bubil e lançou as 5 feridas emocionais, que é muito parecido, tá? O esquizoide é da rejeição, o oral é do abandono, o masoquista da humilhação, o psicopata da manipulação, o rígido da injustiça. Então, é muito parecido ali, mas não veio de 2020 com Lizzie Bubil, isso aqui veio muito antes, lá desde Freud. E a gente vai falar aí, desde esses 5 traços de caráter, a gente vai estar trabalhando aí com eles, falando deles, tá? Vamos lá, meus amados. O primeiro traço, a primeira ferida emocional, a gente fala da rejeição. Quando é que ela vem? Quando é que essa rejeição vem? Quando é que ela é cravada? Quando esse trauma é cravado, gente, olha que interessante. Quando é que é travada essa ferida emocional, essa dor? Na barriga da mãe. O bebê, na barriga da mãe, ouviu alguma voz dizendo, ou sentiu alguma coisa dizendo que ele não era para nascer. Precisava ser abortado, precisava tomar remédio para que ele fosse abortado. Essa criança tem uma pancada emocional desde aí. Quem achar que a criança na barriga da mãe não entende o que está se falando fora, gente, não entende as emoções, não sente as emoções da mãe, está completamente equivocado. E aí, dá essa pancada emocional, e aí essa criança tem essa ferida, que é a rejeição. Vem desde a barriga da mãe até mais ou menos aí o nascimento. Tem autores que falam que até 1 aninho de idade, tá? Mas eu vejo mais que é até o nascimento. E aí essa criança tem essa rejeição desde a barriga da mãe. Quando eu vou fazer as minhas sessões, eu olho na pessoa e eu já vejo no rosto da pessoa qual a dor que ela tem, qual o traço de caráter que ela tem, qual a ferida emocional que ela tem. E aí, se eu perceber que ela tem a dor da rejeição, eu já trabalho ela na barriga da mãe. Eu liberto essa criança lá na barriga da mãe, para vocês terem uma ideia. Temos a dor do abandono, né? A ferida do abandono, que vai aí entre o nascimento até seus 2 aninhos de idade, quando a criança está na amamentação. Gente, ó, quem tem a dor da rejeição é uma pessoa de baixa autoestima, tem dificuldade de se sentir pertencente, usa a substância para se sentir incluído ou confiante. A droga dá, por algumas horas, a sensação de aceitação, tá? Então, olhando aí as feridas emocionais com a dependência química, a gente vai ver que essa criança é uma criança que gosta de se isolar, é uma criança que não gosta de muita gente, ela não gosta de toque, ela gosta de se isolar. E aí, vem desde aí, gente, a sensação que ela está sozinha. O medo de ser abortado continua na vida adulta, o medo de alguém rejeitá-la de novo. E esse medo faz com que a droga aí seja a cereja do bolo, tá? Então, vem aí o abandono, na sua segunda ferida emocional, que vai entre o nascimento até 2 anos de idade. Aí é quando a mãe deixa de amamentar, a mãe precisa trabalhar e essa criança não foi bem amamentada, essa criança foi dada para outra pessoa, até seus 2 aninhos de idade, até mesmo a mãe saindo para trabalhar, ela entende que a mãe está abandonando ela. Então, a ferida do abuso surge quando o sujeito vive a experiência de ser deixado, esquecido ou emocionalmente desamparado. Não precisa ser o abandono físico. Mas também pode ser o que a criança entendeu, tá, gente? Não é o que foi verdade, é o que a criança entendeu. Minha filha, quando eu ia trabalhar, ela se pendurava no meu pescoço, então ela entendia que eu estava abandonando, só que eu não estava abandonando. Eu estava simplesmente indo trabalhar, depois eu voltava, né? Mas a criança, às vezes, não entende. Muitas das vezes é um abandono emocional, pais presentes, mas indisponíveis efetivamente. Cuidado, pais, avós que ficam no telefone, uma criança chega perto de você e você não dá atenção.
Ela acha que ali o celular é mais importante, então quando ela cresce, ela diz, eu não sou importante, tudo é mais importante do que eu. Na vida adulta, isso aparece como medo intenso de ficar sozinho, dependência afetiva, uso da substância para aliviar a solidão. A droga para quem carrega abandono funciona como companhia. Gente, é muito importante esse traço de caráter aqui que eu vou dizer para vocês. Essa pessoa ama a gente. Quem tem o traço de caráter do oral e tem a ferida emocional do abandono, essa pessoa ama a gente, ela ama abraço, ela ama que a pessoa diga que ama ela, né? É uma pessoa muito carente emocionalmente mesmo. A maior dependência emocional vem aqui desse traço aqui, desse tipo de pessoas que tem. Só que tem um vazio tão grande no peito, como algo está faltando, alguma coisa está faltando, que nada completa, é por conta dessa dor, a dor do abandono. Mas lembrando que todas as feridas emocionais, as 5 feridas, ela tem a dor, mas ela também tem um recurso, tá, gente? Então, quando você faz terapia, quando você entra em terapia, você sai da sua dor para ir para trás do seu recurso, porque todas as 5 feridas, elas têm o recurso delas, que são fantásticos, tá? Na vida adulta, isso aparece como medo intenso de ficar sozinha, dependência afetiva, o uso da substância para aliviar a solidão. A droga para quem carrega abandono funciona como companhia. Aqui, a humilhação, a ferida emocional da humilhação, que vai entre seus 3 aninhos, 4 aninhos de idade aí. A humilhação gera vergonha profunda. É quando a criança já está fazendo cocôzinho nas calças, né? Só que ela ainda está saindo daquela fase onde ela está na fralda para um short, uma cuequinha, né? Uma calcinha. E aí, quando isso acontece, a mãe fala na frente de todo mundo, menino, você cagou, menino. Ou isso, gente, outra vergonha que essa criança passa. Então, ela é humilhada perante as pessoas, e aí vem esse traço, né? Esse traço de caráter e essa ferida da humilhação aí. Eu vou falar mais um pouquinho, gente. Essa ferida emocional, ou esse traço de caráter que eu estou falando, ele vem de 0 a 6 anos, por quê? Porque ele está sendo cravado, a dor emocional de uma criança está sendo cravado no sistema nervoso da pessoa. O sistema nervoso, ele vai nascendo até se formando, né? Até 6 aninhos de idade. Com 6 aninhos de idade, 7 anos aí no máximo, é formado o seu sistema nervoso. E aí, se uma pancada emocional acontecer nesse período que ele está se formando, onde acontecer, o período que acontecer, a criança tem uma dessas dores aí que eu estou falando, tá? Nesse caso da humilhação, entre 3 aninhos de idade e 4 aninhos de idade, ou 2 a 4 aninhos de idade, dependendo o autor que fala. A humilhação gera vergonha profunda, é a experiência de ser exposto, ridicularizado ou diminuído. Na clínica aparece como autocobrança excessiva, medo de julgamento, autossabotagem, necessidade de anestesiar a vergonha. Muitos dependentes não usam para buscar prazer, usam para silenciar a vergonha. Então, são pessoas que são humilhadas direto, né? Então, eles se autossabotam, né? Autocobrança demais, viu, gente? A pessoa que tem essa dor aqui da humilhação se cobra demais, 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 e carrega também o mundo nas costas. Manipulação nasce do medo de perder o controle do vínculo. É a experiência de aprender que depender do outro é perigoso. Na clínica aparece como necessidade de controle, dificuldade de confiar, jogos emocionais, sedução, vitimização ou rigidez nas relações. O sujeito não pede diretamente, ele testa, antecipa, controla ou conduz o outro para não se frustrar. Muitos dependentes não usam a substância para buscar prazer, usam para manter controle emocional quando o vínculo humano parece estável. Eu fiz uma pesquisa em clínicas terapêuticas, em CTs,
70% da minha pesquisa era nesse traço de caráter aqui, o da manipulação, tá? Que é o traço do queixinho fininho. Esse tipo de pessoa tem mais em clínicas com dependência química. Por quê? Porque eles são ousados, eles são vitimistas, só que são manipuladores demais. E eles não têm medo de nada, tá? Eles se lançam mesmo. E quando é que acontece aqui? Entre 4 e 5 aninhos de idade, tá? E nós temos aqui o da injustiça. Aqui acontece de 5 a 6 aninhos de idade. A ferida da injustiça surge quando o sujeito se sente que foi tratado de forma desigual, não foi ouvido, foi responsabilizado por algo que não era para ele. Isso pode gerar rigidez emocional, controle excessivo, raiva reprimida, dificuldade de confiar. O rígido ou a ferida emocional da injustiça, a pessoa não confia em outra de jeito nenhum. É uma das pessoas mais ciumentas que tem em relacionamentos, tá aí, esse tipo de pessoa, tá? E a substância pode funcionar como uma válvula de escape para a raiva que nunca pode ser expressa. Então, essas feridas emocionais, elas podem agir uma só, ou 3, ou 2. Ela pode agir em conjunto, lembrando que todas elas têm suas dores. Imagine, se aparecerem 3 traços, 3 feridas dessa em você está com 3 tipos de dores. E também, eu quero que você saia daqui sabendo que da mesma forma que você tem as dores, você tem os recursos. E se não for para você esse recado, é para o seu paciente ou para o seu cliente. Da mesma forma que ele tem as dores, ele também tem os recursos. E ele pode sair das dores para o recurso, tá? Existem padrões repetitivos, né, que a nossa mente faz a gente viver na nossa vida em geral, né? Tudo se repete. Vamos lá. Eu fui uma criança rejeitada desde a barriga da minha mãe. O que é que acontece comigo? Entra em repetição na minha vida. Pessoas vão me rejeitando, me rejeitando, me rejeitando. Eu sou rejeitada na escola, eu sou rejeitada nos namoros, eu sou rejeitada na vida, na fase adulta. E aí vai. Então, sempre esse padrão está acontecendo, porque essa é a minha maior dor, a rejeição. Mas eu sempre encontro alguém que me rejeita. Se for abandono, a mesma coisa. Eu sempre encontro alguém que me abandona. Então, existe uma repetição de dor. E também a autossabotagem. A autossabotagem acontece quando o sujeito, sem perceber, destrói aquilo que poderia ajudá-lo. Aqui, gente, eu coloquei uma imagem de uma pessoa cortando a árvore do lado contrário. Ou seja, ele corta, ele vai cair. Mas é isso que acontece com o dependente químico. Às vezes ele está no tratamento, está tudo certo, ele está fazendo a terapia legal, ele está num comportamento bom, ele está ali sendo todo trabalhado, mas ele faz alguma coisa para se autossabotar. Por quê? Porque ele não tem merecimento. Ele não acha que ele é merecedor, aquela criança está presa lá, como ele não tem merecimento, ele se autossabota e aí cai de novo. Agora, medo do vazio. Aqui está um ponto central. Quando o sujeito começa a se afastar da dor antiga, ele se aproxima de algo ainda mais assustador, vazio. Porque é isso, ó. Tô numa clínica, tô em tratamento, tô tirando a droga. O que que sobra? O que que sobra? O que que eu boto no lugar? Porque a droga tem a função dela, gente. Não pense que ela não tem, não. A gente vai ver aqui. A droga tem a função dela. Então, o que que eu boto no lugar? E que vazio é esse? Espera ainda. Eu não estou acostumado. O subconsciente, ele não gosta de gastar energia, não. Ele quer trabalhar todos os dias da mesma forma, porque ele já sabe o caminho. Ele não quer gastar energia. Vamos lá, eu deixei de usar droga, eu deixei de fazer aquele caminho. E o que é que eu boto no lugar? Então tem um vazio aqui. Ai, meu Deus, a mente está dizendo para você, você já sabe esse caminho, você já sabe esse caminho. E agora? Volta para ele.
Volta para ele, porque está vazio demais. Está um vazio. E esse vazio pode significar não saber quem é sem o sofrimento. Porque é uma vida inteira sofrendo. Uma vida inteira entrando em loop. Uma vida inteira as pessoas fazendo você de peteca. E agora? Tirei a droga. O que sobra? Eu só sei viver no sentimento de dor. O que sobra agora? É você entender, é você dar esse entendimento ao seu cliente, ao seu paciente, que ele tem merecimento. Que ele precisa viver e não sobreviver. Para muitos pacientes, o vazio é mais ameaçador do que a dor. Por isso, a dor conhecida vira zona de conforto. A recaída vira retorno ao familiar. Então, é mais fácil eu recair do que eu ir para um novo. Cadê minha dor? Não. Minha mente, meu corpo está acostumado a viver na dor. Então, eu preciso dela de novo. Eu recaio. Eu recaio. A recaída, ela vem como pedido de ajuda, não é falha moral, por favor, codependentes, entendam isso, não é falha moral. Na nossa cultura, infelizmente, ainda em muitos serviços, a recaída é vista como fracasso, falta de compromisso ou ausência de força de vontade, mas do ponto de vista da saúde mental e do trauma, essa leitura é inadequada e violenta. A recaída não é o fim do tratamento, ela é o sinal clínico importante. Quando escutada com cuidado, a recaída ensina. O porquê, o que foi que ainda não entendi, que preciso entender. Não é falha moral, não é falha moral, tá, gente? É uma dor gritando. Eu preciso ainda entender algo que eu não entendi. Então, faz parte de um processo. Faz parte do processo do dependente químico, a recaída, tá? Dor emocional, sentimentos não elaborados, culpa, vergonha, medo, a droga como anestesia. Deixa eu só perguntar aqui, deixa eu ver. Fernanda Duarte, está de mãozinha levantada. Fala, minha flor. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero aqui, primeiramente, né, dizer para quem não fez ainda a terapia 3Rs que faça. Muito bom. Eu sou aluna Obrigada. da me trouxe uma libertação muito grande. Eu me formei em terapeuta e hoje eu estou atendendo clientes que eu tenho ajudado bastante. Então, eu quero agradecer à professora Cláudia pelo ensino, pela dedicação e pela mulher incrível que ela é como profissional e como pessoa também. Obrigada, Flor. Professora, é uma pergunta. Eu vou iniciar sessões com uma cliente e hoje ela estava passando para mim algumas coisas que ela sofreu. Quando ela era pequena, ela sofreu algumas coisas com a mãe foi alcoólatra e ela sofreu a dor do abandono, tanto que aqui a nossa sessão vai iniciar com a dor do abandono, que nós vamos trabalhar em cima disso nela, e isso fez ela não querer ter filhos, porque ela reproduziu dentro da mente dela que aquilo que ela sofreu na infância, ela não queria que os filhos que ela tivessem sofressem também. Então, ela dedica o amor, o carinho que ela sentiria por um filho dela próprio, pelos sobrinhos, pelos primos. E aí, a senhora falando sobre traumas emocionais, e isso se encaixa muito com aquilo que ela estava falando para mim, vivenciando. O trauma que ela teve de infância com a mãe, pelo abandono que a mãe teve com ela, por ser alcoólatra, privou ela. Colocou na mente dela que ela não poderia ser mãe ou então exercer a função de mãe, porque ela não queria derramar nos filhos. E eu achei muito interessante aquilo que a senhora falou sobre os traumas. É justamente isso. Agora, sim, se eu puder dar uma sugestão para você, se você só tiver uma sessão com ela, aí você faz do abandono. Mas se você tiver as 10 sessões da terapia 3R, não faça do abandono. Faça toda a vida dela, desde a barriga da mãe. Sim. Tá?
desde a barriga da mãe, porque vai vir muitos traumas, muitas coisas aí que uma só sessão de abandono não vai tirar, tá? Sim. A sessão do abandono é algo que, assim, vamos lá, é um trauma que fica ali, mas é de uma palavra, vamos lá, abandono, um sentimento, abandono, sou abandonada, mas e todos os eventos, as pancadas emocionais que essa criança teve. E você sabe que na terapia 3R é limpado tudinho, né? Todos Sim. os eventos traumáticos. Então, ela deve... Ela tem outros traumas também, elas têm outras raízes também. Ela tem do abandono, ela tem da rejeição, ela tem da traição, então é um pacote completo, vamos dizer. Então não é só uma sessão, vai ser outras sessões também. Então, mas aí, fazendo as 10 sessões, 5 sessões, você trabalha o protocolo 1, que é o tempo, né? Mas no protocolo 2, que é a sexta sessão, você trabalha esses traumas. Vamos lá, abandono, né? Traição, aí você trabalha aí. Mas no protocolo 2, não em uma única sessão, ou eu não aconselho você trabalhar só em um tema, tá? Porque a ferida é mais embaixo. Sim. E aí, quando você vem desde a barriga da mãe, aí já era. Aí limpa tudo. Tá bom, minha flor? É esse protocolo que eu vou aplicar, desde lá da barriga da mãe, trazendo até a idade adulta que ela tá. Mas é isso, senhora, que sobre o trauma que a senhora falou agora, encaixa com aquilo que ela está sofrendo. E nós vamos tentar ajudar ela com a forma que a senhora nos ensinou com a terapia 3R. Um abraço, professora. Obrigada. Muito bem. Obrigada, Flor. Então, que são sentimentos não elaborados, né? São emoções que ficam presas. Raiva, aqui, como você está falando aí, abandono também, ó. São emoções que ficam presas. Raiva que não pode ser expressa, tristeza que não encontrou escuta, medo que foi silenciado, perdas que não puderam ser choradas, culpas, vergonhas. Essas emoções não desaparecem, elas se acumulam no corpo e na mente. Com o tempo, essa sobrecarga emocional começa a gerar sofrimento psíquico intenso. A droga como anestesia. É nesse ponto que a substância entra. A droga não surge inicialmente como busca por prazer. Ela surge como anestesia emocional. Ela não resolve a dor, ela silencia temporariamente. Então, enquanto a dor emocional não for acolhida, compreendida e trabalhada, a substância continuará sendo vista como solução. Tratar a dependência antes de tudo, tratar a dor que veio antes da droga, tá bom, gente? Então, não olhe para o seu cliente ou o seu paciente que tenha dependência química, não olhe para a droga dele, olhe para o ser humano que está aí na sua frente. Depois é que se pergunta sobre a droga que ele está usando. Quando o cliente vem na clínica, quando eu tenho lá, eu deixo 3 dias, a pessoa, quando ele entra, né, pela primeira vez, eu deixo 3 dias lá, com 3 dias eu faço essa anamnese com o meu cliente, e aí eu vou conversar com ele, saber da dor dele, saber o que é que tem dentro ali, para a gente ir trabalhando, tá? Quase a gente não fala de droga, tá, gente? Para vocês terem uma ideia. Vazio existencial. Gente, eu queria muito que vocês entendessem bem isso aqui. É perda de sentido, desconexão de si e da vida. Quantos dependentes químicos têm esse perda de sentido da vida e desconexão de si? Quantos? E eu tenho alguns clientes que, na realidade, uma equipe que trabalha com clientes, né? Que quando a mãe vem, a pessoa já está querendo se matar, a pessoa já está num estágio de depressão, né? Profundo. Por quê? Porque perdeu o sentido da vida, não tem mais sentido. Ah, já recaí não sei quantas vezes, eu vou viver aqui, vou morrer aqui. Então, tanto faz como tanto fez, morrer
como não morrer, tá tudo certo, é melhor que eu morra mesmo, porque aí todo mundo se livra de mim. Aí vem o vitimismo também, né? E a gente vai falar aqui, quando se tem um vazio existencial, tudo o que te leva para fora da realidade se torna um vício. Ou seja, gente, o vazio existencial, ou seja, eu não sei por que eu estou existindo, eu não sei por que eu estou vivo, porque na realidade eu estou vivendo por viver, sabe? Se eu tô bem, se estou mal, tá tudo certo, se subo, se desço, tá tudo certo. Então, isso pode colocar o vício no lugar. Porque aí eu tenho agora, o vício agora, né, a droga agora, ela tem uma função. Pelo menos eu tenho um sentido que é de fumar, ou de cheirar, ou de fazer alguma coisa. É interessante isso aqui. Quando se tem um vazio existencial, tudo o que te leva para fora da realidade se torna um vício. Eu tenho um vazio dentro de mim, e eu não quero mais sair, porque não vejo mais graça em nada, eu não quero mais trabalhar, porque não vejo sentido, eu não quero mais nada. Mas se alguém aparece e eu consigo sair desse lugar e ir para uma balada, ou para um barzinho, ou para usar uma droga, pronto. Tudo que veio de fora, que conseguiu me trazer para fora da minha realidade, do meu vazio existencial, virou vício. Seja pessoa ou seja droga, né? A dor pede elaboração, o vazio pede construção. Gente, quando alguém tem uma dor, ela sabe dizer o que é que é. Ela sabe dizer o que é que é. Mas quando tem um vazio existencial, ela não sabe dizer o que é. Ela não sabe o porquê está daquele jeito. Então, não tem o que dizer. Então, para vocês que são psicólogos, que são terapeutas, que são psicoterapeutas, ou que são codependentes, ou dependente químico, né, ou adicto em recuperação, a dor pede elaboração. Vamos lá, você me diz qual dor você tem. A menina disse ali, a dor do abandono. Ela vai elaborar uma sessão para tirar essa dor do abandono dela. Mas, se for um vazio, que a pessoa não sabe nem o que é, aí sim, precisa de uma construção para que a pessoa entenda de onde vem esse vazio. Depois que ela entender de onde vem esse vazio, se constrói algo para colocar no lugar desse vazio, e aí sim você consegue estar aí libertando essa pessoa. Viktor Franklin já dizia, o ser humano suporta quase qualquer sofrimento quando encontra sentido. O ser humano suporta quase qualquer sofrimento quando encontra sentido. Quando algo dói, nós precisamos cuidar da ferida. Quando algo falta, precisamos construir o que nunca foi dado. Se falta amor naquela pessoa, se falta amor ser dado naquela pessoa, ela nunca se sentiu amada. Eu tive uma cliente que eu perguntei, eu quero que você faça uma cena da sua infância, de um momento feliz. Ela não tinha. Não tinha. Não lembrava, não tinha esse momento. Olha, gente, como se perguntar a uma pessoa de 33 anos que tinha a pessoa, né? Qual o momento de felicidade que você teve na vida? Não tinha. Aí eu vou para... Quando você era criança? Não tinha. Então, não tem sentido a vida dessa pessoa. Nunca foi amada. Então, o que você vai fazer numa sessão? Você tem que dar o amor. O amor é de dentro para fora. Porque as pessoas pensam que a construção vem de fora para dentro, mas não é. Você vai ensinar ao seu cliente, ao seu paciente, que a construção é de dentro para fora.
Primeiro a pessoa tem que se amar para depois amar o outro. Existem os caminhos terapêuticos, que é acolher, nomear, ressignificar. Acolher, gente, quantas clínicas que não acolhe o cliente ou o paciente, acolhe o pai, acolhe a mãe, acolhe a mulher, acolhe o marido, mas não acolhe a pessoa que está precisando. Depois, lá na frente, é que vai estar conhecendo a vida da pessoa, né? Esses 3 caminhos sustentam o tratamento de dependente químico. Acolher para criar vínculo, nomear para simbolizar, ressignificar para reconstruir sentido. Sem isso, o tratamento vira só controle de comportamento. Com isso, ele vira cuidado com o sujeito. Então, se você não ressignifica uma dor, vamos lá, vou dar um exemplo. Quando uma criança diz, eu vi meus pais, o pai batendo na mãe, e era muita gritaria, minha mãe apanhava muito, eu ia lá, via minha mãe chorando, meu pai mandava me calar, se eu chegasse perto, eu apanhava também, então eu ficava de longe, uma criança a mais ou menos de 5 anos, a 8 anos de idade, vendo todos os dias uma cena dessa do pai chegando bêbado, né, um alcoólatra dentro de casa fazendo isso. E aí, essa criança aí, o que tem que fazer com essa cena que ele viu? Além de reprocessar, né, que eu ensino lá. A gente precisa ressignificar, a gente tem que botar outro filme nesse lugar, né? Na mente da criança tem que estar um outro filme, tem que ressignificar esse lugar. Aqui tem uma reflexão. Se a droga foi a resposta, qual era a pergunta? Hein, gente? Tem alguma pergunta aí? Deu para entender alguma coisa? Porque a droga tem a sua função. Ela tem um porquê, né, de existir, porque ela precisa estar ali aliviando alguma dor, né, colocando ali uma dor para baixo e a pessoa está aliviando esse sentimento. Quem aqui vai me fazer alguma pergunta? Gente, eu coloquei mais um exercício aqui, ele está aqui, certo? Vocês me entreguem também no particular. Esse material aqui dessa aula também eu passo para vocês. Eu vou colocar lá, viu? E eu queria que alguém aqui me fizesse uma pergunta. Eu vou também colocar o e-book Drogas, o Fim Pode Ser o Começo, que esse e-book meu, eu fiquei de colocar na aula passada, acabei esquecendo, mas hoje eu vou estar colocando para vocês também, tá? Para quem não ainda leu esse... E temos o nosso curso de psicanálise da nova consciência, que é transformar a sua consciência tão potente, que ela vai dominar o subconsciente e o inconsciente. Então, para quem quiser fazer esse curso, as inscrições estão abertas, é só me chamar no particular, tá bom? Quem aqui vai me fazer alguma pergunta? Quero que alguém me faça uma pergunta, gente. Bora lá? Márcia, tem alguma pergunta, Márcia? Maria, cadê você? Estou aqui, professora. Jailma! Gente, meu arroba é @Cláudia Soares 3R. Me sigam lá. Quem filmou, pode colocar lá e eu reposto quem me repostar, tá bom? Não esqueçam. Nossa próxima aula, quarta-feira, às 19h30. Façam o exercício e mandem para mim, tá bom? Diga, Maria. Diga, Márcia. Cadê vocês? Então, Meninas da CP. Pode falar.
essa questão de trauma é uma questão muito... Eu faço terapia. Ah, que maravilha, Maria, parabéns. Eu faço já há alguns anos. Eu tenho uma psicanalista que eu confio demais nela. E ela me fez ver, por exemplo, assim, que eu sempre criticava minha mãe, minha família, e ela me fez ver o outro lado. A história da minha mãe, a história de meus irmãos, a história da minha família, a história do meu pai. Eu queria te falar uma coisa. Hoje, no final dessa reunião aí, durante essa reunião aí, foi muito legal, porque uma paciente que chegou ontem, numa internação involuntária, passou o dia todo chorando, espraguejando, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Maria. Mas o dia de hoje ela continuou xingando e reclamando. Eu consegui colocar ela dentro da reunião. Maria, só um minutinho aqui, só um minutinho. Porque assim, como o nosso horário já passou um pouquinho, eu queria que você fizesse uma pergunta, se fosse o caso, para fazer e eu responder. A pergunta é a seguinte: em relação ao que você falou aí de pai e mãe, entendam uma coisa, tá? Metade de você, lado direito, é pai. Metade de você, lado esquerdo, é mãe. Então, se você tem problema com um lado seu, já era. Você não tem permissão de muita coisa. Por isso que a gente precisa melhorar o nosso lado direito e melhorar o nosso lado esquerdo. Isso tudo eu ensino lá na terapia 3R, tá? E como você sair dessa situação. Esse curso está aberto também? Ah? Esse curso está aberto também? Tá, o curso Terapeuta 3R, ele está aberto, nós temos ele já gravado, e em março, início de março, ele vai ter ao vivo. Todos que entrarem, uma turma nova. Mesmo os que entrarem agora com ele gravado, fica no grupo, e esse grupo, todas as aulas que eu dou, de todas as terapias que eu dou, 3R, durante o ano, a pessoa tem como assistir tranquilamente, gratuito, tá? A pessoa entra pagando, mas fica lá dentro e pode assistir todas as aulas que tiver da terapia 3R, tá? Tá aberto. Eu quero agradecer, mas faça a pergunta, Maria, rapidinho aí pra gente ver se eu sei responder, né? Eu queria entender, porque a moça foi para a reunião e ela participou. E ela se abriu, ela conversou. Então, o caminho é esse, de realmente, como a senhora falou aí, de não olhar o vício do sujeito, mas olhar a pessoa, ou eu posso... Total, Maria, sempre olhar a pessoa, né? Olhar as dores dela. Minha Flor, o que foi que fez você chegar até aí? O que foi que fez você usar? Ah, foi porque aconteceu isso, isso e isso, tá? Aí você pega aquela informação ali. É tanto que na minha anamnese, eu tenho uma anamnese, gente, que ela é bem simples. Nessa anamnese, eu tenho uma pessoa na minha mão em poucas perguntas. Ela é simples, eu dou na terapia 3R, tá? Ela é bem, assim, eu faço poucas perguntas e eu tenho a pessoa aqui na palma da minha mão. Eu já sei como resolver o problema dela e a dor dela. Isso na anamnese. Mas eu, quando olho para alguém com análise corporal, que eu tenho também, que eu faço, eu já sei quem é você, Maria, quais são as suas dores, eu sei as dores da Márcia, e aqui eu podia estar aqui falando várias coisas de vocês, que eu já saberia como resolver. Então fala aí alguma coisa de mim, por favor. Você é uma pessoa que tem a dor do abandono, tanto a dor da rejeição quanto a dor do abandono. É uma pessoa que tem também um vazio existencial no peito, ajuda todo mundo, gosta de abraço, gosta de ajudar, gosta de ser família, mas só recebe paulada da vida, paulada da vida, paulada da vida. Meus amores, um beijo no coração de vocês.
Vão lá no grupo dizer o que foi a aula, que é muito importante para a gente ter esse feedback, tá? Mandem os exercícios para mim e não esqueça, quarta-feira a gente vai estar aqui de novo com mais aula para vocês e mais conhecimento maravilhoso, tá bom? Ó, Abre o grupo pra gente, professora. o grupo Abre o tá lá. grupo. Oi, minha flor, Jailma. Boa Nós temos o noite. grupo da pós-graduação. Mas eu o grupo da estava pós-graduação é ausente. fechado. Eu estava ausente Entendi. por conta do trabalho, eu estou trabalhando à noite, mas sempre que der eu estou aqui, viu? Ó, eu vou colocar vocês, quem desejar, entra no meu particular, que eu coloco vocês no grupo de psicanálise da Nova Consciência, que eu, às vezes, dou muita coisa boa lá, tá bom? Pronto. Muito obrigada. Ó, beijão, fica com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta.